Na semana retrasada, alguns irmãos, ao final da mensagem, algumas pessoas que estão ouvindo de vários lugares, e aí uma mulher na pregação disse: eu tenho medo desse pastor, parece que ele vai sair da tela e me bater. E aí ficou os irmãos com aquela brincadeira, né? O fato é que aqueles que pregam a palavra, às vezes precisam ser duros. Nós temos isso em toda a Escritura. Nós vamos ver um texto que o profeta Jeremias escreve. Jeremias, não poucas vezes, foi duro em tratar com o povo de Deus. O Senhor Jesus, quantas vezes ele, para usar um eufemismo, ele foi contundente, ele foi muito duro. O apóstolo Paulo, Pedro, não poucas vezes eles foram duros na sua pregação, naquilo que eles falaram, naquilo que eles escreveram. Eu estava ouvindo há algum tempo atrás o pastor John MacArthur. Ele estava sendo entrevistado por um Ben Shapiro, que é um judeu, um jovem judeu muito eloquente da direita americana e que tem ganhado uma proeminência nos Estados Unidos. E ele estava conversando e entrevistando John MacArthur, e ele perguntou: você não tem, às vezes, receio de ofender as pessoas? E o John MacArthur disse: eu fui chamado para ofender as pessoas. Porque quando você diz para uma pessoa que ela é pecadora desde que ela nasceu, que não há nada que ela faça que possa agradar a Deus, e que se ela continuar nesse estado ela vai ser condenada, isso é ofensivo. E nós pecadores, não gostamos de ouvir a verdade que nos confronta, ou as verdades que muitas vezes nos confrontam. Mesmo convertidos, nós resistimos à correção, muitas vezes. O autor, ou melhor, o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, os versos 11 e 12 diz isso. E aqui ele está falando para cristãos. Hebreus, capítulo 12, versos 11 e 12, o primeiro texto que nós vamos ver, fala disso e é tão claro. E olhe para você, se você crê em Cristo, e veja se isso não é verdade para você. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. O que ele está querendo dizer? Quando nós somos confrontados uma verdade e que mexe conosco, a verdade da palavra de Deus, aquela disciplina do Deus que ama, por isso ele corrige, ela não é ninguém. A coisa que eu mais gosto é receber correção. Ninguém vibra com isso. E ela traz naquele momento tristeza, porque nós estamos sendo confrontados. Às vezes é duro ouvir. Mas aí ele diz: mais tarde, porém, essa confrontação da verdade, ela produz fruto de justiça e paz para aqueles que dizem: Senhor, é verdade, tem misericórdia, me perdoe, eu errei aqui. No momento nós não gostamos, às vezes, e por mais dóceis que nós sejamos no falar, o problema não está necessariamente no modo como nós falamos,
mas na verdade que nos confronta. Apesar de termos sempre que tratar com a verdade confrontadora, no fim mesmo, nós sempre contamos com um ponto que eu gostaria que nós meditássemos hoje. E esse é o título da mensagem, foi meditando sobre a palavra, e na minha vida essa semana, o que seria de mim sem as misericórdias do Senhor? São as misericórdias de Deus que sustentam o povo de Deus, sempre. Irmãos, esta frase, essa expressão que nós vamos ver, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, não é apenas um texto que nós temos decorado, não é um chavão de crentes, é a nossa realidade. Nós cristãos. Se não forem as misericórdias de Deus sobre nós, irmãos, se não fossem, nós não estaríamos vivos, nós não existiríamos. Irmãos, o padrão de santidade de Deus é inatingível. Até mesmo para o mais maduro e espiritual de todos os cristãos, o padrão de santidade de Deus é inatingível, porque é perfeição. E é sobre as misericórdias do Senhor, sobre os seus filhos, quando nós vemos que estamos tão distantes de atingir esse padrão. É que eu gostaria que nós pudéssemos ver. Eu havia me programado para retomar o estudo em João, no Evangelho de João, mas essa semana foi um pouco difícil para mim. Nós estamos aqui numa reforma do nosso local de culto e da estrutura, e ela tem tomado um certo tempo, minha esposa que o diga, e isso tem me levado, não estou colocando a culpa é minha, a alguns erros, ansiedade, alguns, para falar de maneira bem clara, pecados. Ansiedade, erro nas prioridades. Misericórdia, às vezes, quando uma estrutura que ela não tem vida, ela passa a ser prioridade em detrimento às vidas que aqui se reúnem. Falta do fruto, da manifestação do fruto do Espírito em momentos de tensão e que ainda culminou com algumas desavenças em casa. E é por isso que eu queria tratar disso. Nessas horas, a minha característica normalmente é de me fechar, eu me isolo, e aí quem convive mais perto percebe. Nessa semana eu não queria me reunir com os irmãos na quinta, nós temos o estudo na quinta-feira. Tínhamos lá o aniversário da minha cunhada, eu não queria ir também. Nós tínhamos uma reunião com alguns irmãos que a gente se encontra eventualmente na sexta, não queria ir, não queria pregar hoje, não queria fazer nada. Mas nesse tempo, o Espírito tratando, quebrando, e eu tentando justificar, mas eu já sei que as minhas justificativas não contam. Mesmo sabendo, eu quero tentar me justificar. E eu estava pensando, e guardadas as devidas proporções, eu estava mais ou menos como Jó, guardadas as devidas proporções. Nós sabemos a história de Jó. Jó, de acordo com o próprio Deus, era temente a ele, se desviava do mal, era um servo dele. No contexto do Antigo Testamento, o servo era como hoje aqueles que creem, o filho de Deus.
E Jó era um homem temente que se desviava do mal, e o Senhor permite então que Satanás cause algumas tribulações, e ele sofre de maneira que nós não temos nem dimensão. E depois de muito sofrer, Jó, que era esse homem cristão, vai chegar alguns momentos então que ele perde o foco. E o capítulo 27, os versículos 1 a 6, Jó diz, Jó 27, 1 a 6, este é o Jó que a palavra coloca como um homem de Deus, mas que nesse momento, em desespero, creio que compreensível, ele diz assim: prosseguindo Jó em seu discurso, disse, ele estava sendo atormentado pelos seus amigos, entre aspas, tão certo como vive Deus, Deus que me tirou o direito, e o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma, enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro de Deus nos meus narizes, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos dê razão, aos amigos, até que eu expire, nunca afastarei de mim a minha integridade. À minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Jó está dizendo que Deus tirou dele o direito, que Deus amargurou a sua alma, que ele nunca diria ou falaria injustiça, e que ele se apegaria à justiça dele. E diante disso não reprovava a consciência dele qualquer dia da sua vida. Mesmo um homem de Deus como Jó comete pecados e diz algumas bobagens como essa. A nossa tendência à justiça própria e à justificação, à comiseração, ela é muito forte. É por isso que depois o Jó vai dizer, lá no fim do escrito, ele diz, na verdade, Senhor, eu falei de coisas que eu não entendia, e por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Nós precisamos ser constantemente lembrados de que se não fossem o amor, a graça e a misericórdia de Deus sobre nós que cremos, nós não estaríamos vivos. E é então, diante destas correções que o Senhor veio tratar comigo, é que eu gostaria que nós lêssemos Lamentações, capítulo 3, os versículos 22 e 23. Um texto que é bastante conhecido, que muitos de nós devem saber de cor, mas que talvez nós passemos por ele sem refletir na profundidade do que Deus fala por meio do profeta Jeremias. Lamentações, capítulo 3, versos 22 a 23, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Antes de nós entrarmos propriamente no texto, nós precisamos nos localizar, um pano de fundo. O escritor, eu gosto sempre de fazer uma distinção entre o escritor e o autor, porque o autor é Deus. Toda escritura é divinamente inspirada. Divinamente inspirada foi o Espírito de Deus que dirigiu homens para escrever. Então o autor é Deus. Deus usou homens falhos, mas a palavra dele não é. O escritor é o profeta Jeremias. O que era um profeta? No Antigo Testamento, um profeta era escolhido a dedo por Deus para trazer a mensagem. Então o profeta, ele trazia a palavra de Deus para o povo de Deus. Jeremias é ele. E Jeremias ainda era, além de ser um profeta, sacerdote,
que fazia a mediação do povo para Deus. O chamado de Jeremias é bastante claro ali, quando ele diz como ele foi chamado, em Jeremias capítulo 1, versículos 4 a 5. Aqui nós vemos Deus chamando, e quando que Deus o chama? Para evidenciar que não havia nenhum mérito em Jeremias, no homem. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu, Deus, o separei e o designei profeta às nações. Então, o profeta Jeremias está sendo usado por Deus para trazer a palavra de Deus para o povo de Deus. Normalmente, um profeta era levantado para corrigir o povo. Era a boca de Deus para tratar com aqueles que Deus ama, com o seu povo. Normalmente, ele trazia advertências e anunciava as consequências da desobediência. Jeremias foi profeta em Judá. No momento, o reino Israel está dividido, o reino do norte e do sul de Judá, e Jeremias era um profeta lá. De acordo com a Escritura, ele foi profeta entre os anos aproximadamente 640 a 586 antes de Cristo. Ele profetizou, alertou, falou do juízo, mas tristemente o povo não ouviu, e ele viu o juízo de Deus, mais precisamente no ano 586, quando a Babilônia, o Império Babilônico, toma então o povo judeu. E é nesse contexto que Jeremias escreve Lamentações. E é nesse contexto que nós vimos então que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Eu gostaria que nós pudéssemos andar no texto e ver alguns pontos desse texto. Primeiro, o que significa a palavra misericórdia? Para quem são as misericórdias do Senhor? A quem elas são destinadas, de acordo com o texto? E por que nós precisamos das misericórdias do Senhor? O que significa, então, a palavra misericórdia? Infelizmente, como muitas outras palavras entre os evangélicos, misericórdia virou um chavão. Ah, misericórdia. A gente fala misericórdia como qualquer outra palavra. E a gente acaba perdendo o significado dela. Ela virou uma força de expressão, mas o seu significado é tão profundo que misericórdia, quando nós falamos sem meditar na palavra, dependendo do contexto na Escritura, ela é, em alguns casos, sinônima de amor, de graça. A misericórdia é das características, ou um termo que nós usamos, os atributos de Deus. Deus é misericordioso. Na palavra de Deus, fundamentalmente, ela significa, misericórdia é a compaixão com alguém que está em desgraça, com alguém que está numa situação de perdição, de condenação. É piedade pelo perdido. Biblicamente, em relação a Deus, Deus tem misericórdia de pessoas, que todos nós estamos nesse estado de perdição. Todos nós nascemos nesse estado perdidos, mortos em nossos delitos e pecados. A misericórdia, característica, o atributo de Deus, ela se manifesta em ações.
Deus, porque Ele é misericordioso, então Ele manifesta perdão, Ele é indulgente, Ele manifesta graça. Agora, irmãos, isso é fundamental. Não é redundância. Misericórdia não se merece, não se adquire. Se fosse por mérito, não seria misericórdia. E aqui uma definição simples, eu creio que alguns de nós já ouvimos, que contrasta a misericórdia e a graça de Deus, para que talvez nós possamos compreender um pouco melhor. Misericórdia é Deus não nos condenando como merecem os nossos pecados. E graça é Deus nos abençoando, apesar de não merecermos. Misericórdia é a libertação do julgamento que a nós é devido, que a justiça de Deus exige, enquanto que a graça é estender, além da misericórdia, a bondade de Deus para pecadores indignos. E o texto que nós estamos vendo diz, e aí eu destaco algumas partes do texto: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a fidelidade de Deus. As misericórdias do Senhor. É impossível nós entendermos e compreendermos plenamente o que significam essas misericórdias de Deus sobre nós. As misericórdias de Deus sobre o seu povo é que quando Deus exerce compaixão, piedade, perdão, Ele é indulgente, Ele é clemente por homens, por seres humanos que estão em uma situação de desgraça, totalmente desesperados, de perdição e condenação totais. Nós precisamos enfatizar o nosso estado para tentarmos entender o tamanho da misericórdia de Deus. Algo que a igreja atual tem perdido o foco. Parece que há alguma coisa especial em nós. Não há. Não há nada por causa do pecado. O amor de Deus é a ênfase. A graça de Deus e a misericórdia, não nós. Já cantamos, falamos aqui, você tem valor. Isso é uma bobagem. E era cantado isso muitas vezes. O valor está em Deus, que exerce misericórdia por pessoas como nós. E é por isso que é impossível nós compreendermos plenamente as misericórdias do Senhor, porque nossas relações humanas, elas são sempre baseadas em mérito. Há condições para os relacionamentos. Se aquela pessoa é bonita, se ela é legal, se ela é inteligente. Os nossos relacionamentos, por mais que a gente diga que não, são pautados nisso. De Deus para conosco não é assim. E quando nós exercemos misericórdia com alguém, é difícil nós entendermos porque nós estamos no mesmo nível, pecadores com pecadores. Mas quando nós falamos de Deus, Deus é santo. Ele não precisa de misericórdia como nós. E o texto diz ainda que as misericórdias do Senhor é que são a causa de nós não sermos consumidos. Não é que haja algo em nós, é porque Deus é misericordioso. E isso nós precisamos entender como cristãos, não estou falando de ímpio. Eu estou falando daqueles que creem em Cristo. Nós, se cremos em Cristo hoje, estamos vivos somente por causa das misericórdias de Deus. Isso é tão importante que nós entendamos.
Se houvesse algo em nós que causasse a misericórdia de Deus, não seria misericórdia. Mas isso aí é preciosismo, expressão de efeito. Não! Essa compreensão é para exaltar a Deus e para mostrar quão depravados nós somos. Daí um dos fundamentos da nossa total depravação. Deus, por ser misericordioso, quis ter misericórdia. É uma característica dele, um atributo dele, independe de nós. O que nós podemos concluir à luz da Escritura, e que eu pensando sobre isso, é que a misericórdia de Deus para comigo é muito grande. É demais para eu entender. O segundo ponto, para quem são as misericórdias de Deus? No texto nós vemos que as misericórdias do Senhor, Jeremias usa a expressão Senhor, e aqui é importante a gente entender, Deus está tratando com o povo de Deus. O povo de Deus pré-figurado em Israel, nos autênticos, e o povo de Deus hoje é a igreja, os que creem em Cristo, não a instituição. Jeremias está dizendo que as misericórdias de Deus são para aqueles que têm Deus, em Deus, Senhor, que creem em Deus como Senhor. Portanto, as misericórdias de Deus são para aqueles que creem nele. Mas creem como? E aqui para nós é crer no Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é uma boa notícia. A palavra Evangelho significa boa notícia. A boa notícia de que Deus amou pecadores como nós. E Ele amou tanto que Ele deu de graça o Seu Filho, para que todo aquele que crer em Cristo, arrependendo-se então de seus pecados, reconhecendo o seu estado de pecado, crendo em sua morte com Cristo, receba a vida de Cristo em sua ressurreição. Todos aqueles que creram em Cristo no Evangelho são alvo dessa misericórdia que se renova todas as manhãs. Você está dizendo então que Deus não tem misericórdia daqueles que não creem no Evangelho? Se Deus não fosse misericordioso com a humanidade, não existiria humanidade depois da queda. O ponto é que o texto está mostrando de uma misericórdia de Deus para com o seu povo. O foco do texto é para aqueles que creem em Cristo, para mim e para você, se você realmente foi convertido a Cristo, como ele trouxe aqui, se realmente Cristo é Senhor de sua vida. As misericórdias, para quem Jeremias escreve, são misericórdias que não têm fim. Todo ser humano vai ter as misericórdias de Deus para sempre? Não. As misericórdias cessam quando uma pessoa que morre sem Cristo, rejeitando a Cristo, acabou. Deus aí vai exercer o quê? A sua justiça. As misericórdias de Deus não têm fim para aqueles que creem em Cristo. No Velho Testamento, aqueles que creram em Cristo no Messias que viria, para nós que cremos no Cristo que veio. E um texto central do Novo Testamento que mostra que esta misericórdia, ou essas misericórdias que não têm fim, que se renovam todos os dias, é para o povo de Deus, está em Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5.
E aqui o apóstolo Paulo se refere à misericórdia de Deus em termos da salvação de Deus para os seus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, mesmo quando nós estávamos mortos pelos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O texto é claro. Deus foi rico em misericórdia por aqueles que Ele de antemão amou e para quem Ele deu o seu Filho em Cristo. Nos amou, Paulo está fazendo uma distinção daqueles que não recebem a Cristo, que rejeitam a Cristo. Vida juntamente com Cristo todos têm? Não. Só aqueles que creem no Evangelho. Portanto, Deus foi rico em misericórdia por aqueles que Ele salvou em Cristo. Mas os que não creem? Os que não creem recebem a justiça de Deus. Na cruz, Deus manifesta amor, graça, misericórdia e justiça. Aqueles que rejeitam a cruz estão debaixo da justiça. E o que a justiça de Deus manda? Todo pecador tem que morrer. Morre fisicamente, morre espiritualmente. A não ser que creia em Cristo e receba então amor, graça e misericórdia. E a justiça manifesta em Cristo. Mas se eu rejeito a Cristo, eu continuo debaixo da justiça, porque eu rejeitei o amor, a graça e a misericórdia. Outro ponto importante, e aí para nós, se nós cremos, é que as misericórdias do Senhor não nos isentam das consequências de nossos pecados. Eu iniciei dizendo o contexto de Jeremias. Por décadas, Jeremias alertou o povo, mas o povo desobedeceu. E aí foi levado cativeiro, sofrendo. E é nesse contexto que Jeremias está lembrando, as misericórdias do Senhor se renovam, mesmo a gente sofrendo as consequências do nosso pecado, se nós nos arrependermos. As misericórdias do Senhor não isentaram o império babilônico. As misericórdias de Deus não nos isentam quando nós pecamos. E o terceiro ponto, por quê? É uma pergunta óbvia, né? Por que nós precisamos das misericórdias de Deus? Quantas vezes o texto diz que as misericórdias dele se renovam? De quanto em quanto tempo? A cada manhã. Por que será? É óbvio que aqui é uma expressão para que nós entendamos, Deus é misericordioso. Não é só de manhã. É para entender que todos os dias o povo de Deus não é consumido porque Deus é misericordioso. O povo de Deus, os crentes, eu e você se cremos. Deus é totalmente santo, Ele não pode conviver com nenhuma forma de pecado. Portanto, ou Ele usa de misericórdia, ou Ele usa de justiça. Para nós Ele usa de misericórdia, mas tristemente ainda pecamos, então precisamos das misericórdias do Senhor todos os dias. Essa semana, como eu trouxe no início, eu precisei ver mais uma vez, como se não precisasse todo dia, de como eu careço das misericórdias do Senhor. E aí você começa a ver de como, à luz da Escritura, o nosso padrão de santidade é ínfimo, é muito pequeno.
Como às vezes nós queremos nos justificar diante de Deus porque Ele tem feito alguma coisa e esquecemos que não é isso que nos mantém, mas sim as misericórdias dEle. Como nós precisamos a cada momento das misericórdias do Senhor, porque nós pecamos, irmãos. Ah, mas você está querendo justificar os seus pecados? Exatamente isso. Exatamente isso. É isso mesmo. Eu justifico os meus pecados em Cristo. Não é porque eu faço, deixo de fazer, que eu estou aqui hoje. Não estou falando aqui, mas estou vivo hoje. É porque Deus é misericordioso. Não é porque o meu padrão de santidade está satisfazendo a Deus. É porque Deus é misericordioso. Eu não posso me apegar à minha justiça. Para o Senhor, ela vale menos que nada. Eu posso fazer isso entre os meus. Mas diante de Deus, que vê o meu coração, que sabe o que eu vou falar antes mesmo de eu dizer, que vê os meus olhos, como eu penso, o que eu ouço, e que ninguém vê. Nós nos justificamos em Cristo. A nossa base de justiça é Cristo, é a misericórdia, o amor e a graça dele. Minha esposa me disse na sexta-feira, nós estávamos em um momento bastante contundente, para usar uma palavra, numa briga. E ela disse: você não ensina isso quando você está aconselhando, o que você está fazendo. E ela estava certa. E aí eu quero falar para os meus irmãos aqui que pregam, todos nós, né, aqueles que pregam, mas quem de nós aqui que prega, vive plenamente o que prega? Se fosse condição, ninguém pode pregar nada. Não é justificativa para viver no pecado, não é isso. Mas o que eu quero que nós entendamos é que se não forem as misericórdias de Deus sobre nós a cada momento, nós não temos onde nos apegar. Ah, eu não faço mais aquilo, eu não faço mais isso, mas e isso aqui que eu preciso ser tratado? E esses vários issos aqui que eu preciso ser tratado? Paulo escreveu sobre o amor. Ele diz que o amor é paciente e tudo suporta. Por que Paulo não foi paciente e suportou João Marcos? Você está querendo avalizar pecado? De forma alguma. O que eu estou dizendo, irmãos, e que eu espero que cada um de nós que crê, é que se não forem as misericórdias do Senhor sendo renovadas sobre nós todos os dias, nós seremos consumidos. Porque Deus tem um padrão e Ele é inatingível. Mas com esse discurso, pessoas podem querer viver no pecado. É verdade. Mas nós estamos avalizando isso? Não. Mas e é verdade de que pelos frutos se conhece a árvore? É verdade. Quem crê em Cristo, há mudança de vida, de caráter, há frutos. Mas quem somos nós para estabelecer padrão? Qual é o padrão? De Deus é perfeição. Por favor, irmãos, entendamos, nós não estamos defendendo uma graça barata, nem libertinagem. No início, eu trouxe aqui, nós queremos sempre tratar com a verdade, confrontando o pecado. Ninguém fica com medo do pregador se ele fala que só coisa boa que ouve. Mas, irmãos, no fim, o que realmente conta? Para mim e para você. Eu estou
colocando algumas situações, mas eu conheço alguns de vocês aqui. Alguns a gente caminha. E eu poderia facilmente quebrar qualquer arrogância, justiça própria e pretensão de santidade que qualquer um de vocês que eu conheço tenha. Você pode dizer com alegria o que o Senhor tem feito em sua vida, das vitórias que Ele tem, pela graça, concedido, mas eu posso chegar e falar assim, Daniel, e isso aqui? André, e isso daqui na sua vida? Vinícius, e isso daqui? O Senhor está trazendo vitórias, mas há coisas a serem tratadas. Você e eu temos pecados a serem tratados. No final, irmãos, no que nós nos apegamos? Na nossa santidade ou nas misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã? Não é justificativa para o pecado, é a realidade nossa. Não é avalizar pecado. Se você está entendendo isso, que Deus tem a misericórdia, você quer viver na prática do pecado, é você e Deus. Mas e para eu e vocês que não queremos e queremos viver uma vida santa, separados, que não queremos pecar, que odiamos o pecado, o que nós vamos fazer quando somos confrontados pelo Espírito de Deus, quando nós pecamos? Nós vamos nos desesperar ou vamos nos apoiar nas misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã? Irmãos, no dia que nós estivermos face a face com Cristo, não haverá um único cristão se vangloriando de seus frutos e boas obras. Nenhum. Não vai ter nenhum profeta do Velho Testamento, não vai haver nenhum apóstolo dizendo eu fiz e eu aconteço. Ele vai dizer, graças ao Senhor, por suas misericórdias, graça e amor por mim, que me salvou. Ninguém vai exigir galardão mais elevado. Olha, Todos os que creram no Evangelho estarão diante do Senhor, somente por sua graça, amor e misericórdias, que se renovam. Irmãos, é importante que nós entendamos isso, porque nós vamos começar, senão nós vamos confundir que foi a nossa santidade que nos levou para o céu. É claro que aqueles que realmente creram em Cristo são santificados. É claro que a graça concede vitória sobre o pecado, mas é diante do padrão de Deus inatingível, nós nunca vamos atingir nessa realidade. E aí para onde nós vamos olhar, irmãos? Por que nós precisamos das misericórdias do Senhor? E eu queria terminar com algumas aplicações. As misericórdias do Senhor nos mostram que mesmo regenerados, convertidos, salvos eternamente pela graça, tristemente nessa vida nós ainda cometemos pecados. E para pecado só tem um remédio: misericórdia. Misericórdia. Elas se renovam todas as manhãs porque nós precisamos delas. Porque se no dia que Deus decidir eu não vou ter mais misericórdia dos meus filhos, todos nós seremos consumidos. Deixe-me dizer uma coisa, e eu não estou falando isso como alguém que atingiu esse estágio. Mas se você não vê em sua vida o quanto você depende das misericórdias do Senhor, uma coisa eu posso dizer para você: você não é tão espiritual quanto você acha que você é. Se você não vê a necessidade que você tem dessas misericórdias do Senhor a cada momento, você está confundindo as coisas. Um dos homens que mais conheceu ao Senhor, ele disse dele mesmo: miserável homem que sou, e dos pecadores eu sou o pior. Ele não se vangloriava da sua santidade. E talvez foi o homem que mais andou perto do Senhor. Podemos entender que as misericórdias do Senhor
servem para atribuir honra e glória somente àquele que as merece, o Senhor. Se há alguma vitória na minha ou na sua vida, foi porque Deus teve misericórdia de nós. Portanto, a glória e a honra é só dele. Você conhece alguém, algum de nós aqui pode dizer, levantar a mão e dizer, eu estou bem diante de Deus? Alguém de nós pode dizer isso? E aí, se você não está bem diante de Deus, plenamente, o que você vai fazer? Eu vou me apegar nas misericórdias dele, que se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor nos lembram que ninguém pode se vangloriar de nada diante de Deus. Diante dos homens, a gente pode bater no peito, eu sou melhor que você. Eu entendo mais que você. Eu não faço isso que você faz. Mas diante de Deus, que é quem conta, não vale nada. E, irmãos, se eu estou fazendo isso, eu preciso ser tratado. Romanos capítulo 11, versículo 32, e aqui o todos é todos aqueles que receberam a Cristo. Você precisa ler o contexto. O resumo da ópera, da nossa situação é essa, descrita por Paulo de maneira clara. Pois Deus colocou todos sob a desobediência, para exercer misericórdia para com todos. Todos aí, com todos aqueles que creem em Cristo. E uma quarta aplicação, muito prática para nós. As misericórdias do Senhor nos ensinam que nós precisamos ser misericordiosos com os outros. Nós precisamos ser misericordiosos com os outros. Em quais áreas? Em todas elas. Há irmãos que estão lutando contra o pecado, lutando com justiça própria. Há irmãos que estão lutando para compreender verdades profundas da Escritura, ou não tão profundas assim. Há irmãos que estão engatinhando. Nós temos que ter misericórdia, irmãos, porque nós estamos vivos, porque Deus tem misericórdia da gente. E o Senhor Jesus foi claro em Mateus capítulo 5, versículo 7. Lembra que o contexto das bem-aventuranças é para aqueles que creem no Evangelho. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quanto mais nós entendemos como nós precisamos das misericórdias do Senhor, mais nós vamos ser misericordiosos com os outros. Novamente, nós não estamos avalizando qualquer forma de pecado. Mas nós precisamos ser misericordiosos, irmãos. Porque o Senhor renova as suas misericórdias sobre nós todo momento. Medite um pouco na sua vida hoje. Como é que foi a sua vida diante do Senhor? Em tudo que você fez hoje só. Os seus pensamentos, aquilo que você falou, aquilo que você viu. Considere o seu dia. Como é que foi o seu dia de santidade diante de Deus? Considere se você não precisou das misericórdias do Senhor muitas e muitas vezes hoje. Que o Senhor nos dê essa dimensão. Que nós precisamos das misericórdias dEle, que nós estamos vivos só por causa das misericórdias dEle. E que Ele, em sua misericórdia, transforme as nossas vidas para a sua honra e glória.